No inverno gelado de 1943, algo extraordinário começou a acontecer nos escritórios de inteligência militar dos aliados espalhados pela Inglaterra. Relatórios chegavam diariamente de agentes infiltrados na França ocupada, de pilotos de reconhecimento da RAF e de operadores de rádio que interceptavam comunicações alemãs. Todos apontavam para a mesma direção perturbadora. Divisões inteiras de Panzer estavam sendo mobilizadas em locais estratégicos por toda a Europa ocupada pelos nazistas. Divisões blindadas completas, equipadas com os temíveis tanques Tiger e Panther, estavam surgindo em mapas de inteligência com uma frequência alarmante. O problema era que essas divisões não existiam. Esta é a história de uma das mais engenhosas e bem-sucedidas operações de decepção militar da Segunda Guerra Mundial, uma operação tão secreta que permaneceu classificada por décadas após o fim do conflito. É a história de como o alto comando alemão, desesperado e enfrentando a perspectiva inevitável da derrota, conseguiu criar exércitos fantasmas que ataram recursos aliados vitais, desviaram bombardeios estratégicos e forçaram mudanças em planos de batalha que custaram milhares de vidas. A origem desta operação remonta ao outono de 1943, quando a situação estratégica da Alemanha nazista havia se tornado crítica. A derrota em Stalingrado no início do ano havia custado ao Wehrmacht um exército inteiro. A campanha do norte da África havia terminado em desastre total, com a rendição das forças do eixo na Tunísia em maio. A invasão aliada da Sicília em julho havia demonstrado que a fortaleza Europa não era tão inexpugnável quanto a propaganda nazista proclamava. E no leste, o gigantesco Exército Vermelho Soviético havia lançado uma série de ofensivas devastadoras que empurravam inexoravelmente as forças alemãs para o oeste. Adolf Hitler estava obcecado com números. Ele acreditava fervorosamente que o moral do inimigo poderia ser quebrado pela percepção de força alemã, mesmo quando essa força estava se erodindo rapidamente. Durante reuniões cada vez mais tensas no Wolfschanze, seu quartel-general na Prússia Oriental, Hitler exigia relatórios sobre a formação de novas divisões, sobre a produção de tanques, sobre qualquer indicação de que a maré poderia ser revertida. Seus generais sabiam a verdade amarga. A capacidade industrial alemã estava sendo sistematicamente destruída pelos bombardeios aliados e simplesmente não havia homens, equipamentos ou combustível suficientes para formar as unidades que seriam necessárias para defender o Reich em duas frentes. Foi neste contexto de desespero que um coronel da Abwehr, o Serviço de Inteligência Militar alemão, apresentou uma proposta audaciosa. Seu nome era Friedrich von Waldheim, um veterano da Primeira Guerra Mundial, que havia passado os anos entre as guerras estudando táticas de decepção militar. Von Waldheim havia observado com interesse considerável como os britânicos haviam usado tanques falsos e posições de artilharia fictícias durante a Primeira Guerra Mundial. Ele havia lido extensivamente sobre como Lawrence da Arábia havia usado desinformação contra os turcos otomanos. E ele acreditava que, em uma era de reconhecimento aéreo e inteligência de sinais, a decepção poderia ser elevada a uma forma de arte completamente nova. Sua proposta era simples em conceito, mas extraordinariamente complexa na execução: criar divisões blindadas inteiras que existiriam apenas no papel e na imaginação do inimigo, mas que seriam tão convincentes que forçariam os aliados a desviar recursos reais para contê-las. Não seriam apenas algumas unidades falsas, mas um sistema elaborado de exércitos fantasmas completos, com histórias operacionais completas, sinais de rádio característicos e até mesmo comandantes fictícios com biografias detalhadas. A proposta de von Waldheim foi inicialmente recebida com ceticismo pelos generais do Wehrmacht. Muitos consideravam a ideia como desesperada demais, como uma distração de esforços que deveriam ser direcionados para defender o Reich com forças reais. Mas havia um problema insuperável. Não havia forças reais suficientes. A realidade da situação militar alemã era que não importava quantas divisões eles pudessem efetivamente formar, nunca seria suficiente para defender simultaneamente contra os aliados ocidentais e o Exército Vermelho. A decepção não era apenas uma opção atraente, era possivelmente
a única opção que restava. Albert Speer, o ministro de Armamentos, viu um benefício adicional na proposta. A criação de unidades fantasmas desviaria ataques aéreos aliados de alvos industriais reais. Se os bombardeiros britânicos e americanos pudessem ser convencidos a desperdiçar bombas em concentrações de tanques que não existiam, fábricas reais poderiam continuar produzindo. Era uma matemática cruel, mas lógica. A operação recebeu aprovação final em novembro de 1943, com o codinome Nebelschwert, Espada de Névoa. O nome era apropriadamente evocativo. Estas unidades seriam como névoa, parecendo substanciais à distância, mas dissipando-se ao toque, sempre se movendo, sempre presentes, mas nunca realmente lá. A primeira fase da Operação Nebelschwert envolveu a criação de uma infraestrutura elaborada de decepção. Von Waldheim montou uma equipe especializada de oficiais de inteligência, engenheiros, especialistas em comunicações e até mesmo atores e cenógrafos recrutados da indústria cinematográfica alemã. Eles estabeleceram sua base de operações em um complexo fortificado perto de Dresden, longe o suficiente das linhas de frente para estar seguro, mas com acesso a todas as comunicações militares alemãs. O coração da operação era o que eles chamavam de Sala dos Fantasmas, um vasto espaço onde mapas cobriam todas as paredes, mostrando não apenas a posição de forças alemãs reais, mas também a localização pretendida de cada unidade fantasma. Códigos de cores elaborados distinguiam o real do imaginário. Fichas representando divisões moviam-se pelos mapas diariamente, criando uma coreografia complexa de movimentos militares fictícios que tinham que parecer plausíveis para observadores aliados que estavam estudando intensamente cada indicação de atividade militar alemã. A primeira divisão fantasma criada foi a 157ª Divisão Panzer. Von Waldheim escolheu este número deliberadamente porque criaria confusão na inteligência aliada. Os aliados sabiam que a Alemanha havia formado divisões Panzer, numeradas até a casa dos 150, mas os números exatos e quais divisões existiam eram muitas vezes incertos. A 157ª seria plausível o suficiente para ser acreditável, mas exótica o suficiente para atrair atenção especial. Para dar vida à 157ª Divisão Panzer, a equipe de von Waldheim criou uma história operacional completa. A divisão havia sido formada, segundo a história fictícia, em outubro de 1943, em campos de treinamento perto de Munique, usando veteranos sobreviventes da 22ª Divisão Panzer, que havia sido severamente danificada na frente oriental. Seu comandante era um fictício general-major Karl Brückner, cuja biografia foi cuidadosamente construída para incluir serviço na campanha polonesa de 1939, a invasão da França em 1940 e as primeiras fases da Operação Barbarossa na Rússia. Fotografias falsas de Brückner foram criadas usando um ator que se assemelhava vagamente a vários comandantes alemães reais, mas não era identificável como qualquer um deles especificamente. O aspecto mais crucial da criação de unidades fantasmas era o tráfego de rádio. Os aliados haviam se tornado extraordinariamente hábeis em interceptar e analisar comunicações de rádio alemãs. Os britânicos, em particular, haviam estabelecido uma vasta rede de estações de monitoramento que rastreavam cada transmissão de rádio militar alemã que pudessem captar. Eles haviam desenvolvido técnicas sofisticadas de análise de tráfego que podiam identificar unidades específicas por seus padrões de comunicação característicos, mesmo quando não podiam decifrar o conteúdo real das mensagens. Von Waldheim compreendeu que criar tráfego de rádio convincente para unidades fantasmas seria o desafio mais crítico da operação. Ele recrutou operadores de rádio especializados que foram treinados para imitar os padrões de comunicação de unidades Panzer reais. Estes operadores foram posicionados em locais estratégicos e enviavam mensagens codificadas regularmente usando cifras que os alemães sabiam que os aliados estavam interceptando. As mensagens em si eram mundanas: requisições de suprimentos, relatórios de manutenção de veículos, ordens de movimento rotineiras, mas sua existência e padrões eram o que importava. Mais engenhosamente ainda,
A equipe de Nebelschwert ocasionalmente permitia que pequenas falhas de segurança de comunicação acontecessem. Uma mensagem ocasional seria enviada usando uma cifra mais fraca, ou brevemente em código aberto durante uma suposta emergência, revelando detalhes específicos sobre a 157ª Divisão Panzer, que confirmariam sua existência para os interceptadores aliados. Estas revelações tinham que ser cuidadosamente calibradas, frequentes demais e pareceriam suspeitas, raras demais e não teriam o efeito desejado. A componente visual da decepção era igualmente elaborada. Os aliados estavam conduzindo missões de reconhecimento fotográfico diariamente sobre a Europa ocupada. Aviões especializados, voando em alta altitude, fotografavam vastas extensões de território, e estas fotografias eram então meticulosamente analisadas por especialistas em interpretação de fotografias que procuravam por qualquer sinal de atividade militar. Para enganar estes analistas, a equipe de von Waldheim desenvolveu uma variedade de técnicas. Em locais onde unidades fantasmas supostamente estavam baseadas, eles construíram mock-ups elaborados de tanques e veículos militares, usando madeira, tela e tubos de metal. De uma altitude de reconhecimento, estes mock-ups eram surpreendentemente convincentes. Eles criavam as sombras certas, tinham as dimensões aproximadamente corretas e eram posicionados em padrões que imitavam como unidades Panzer reais se dispersariam para proteção contra ataques aéreos. Mas von Waldheim compreendeu que mock-ups estáticos não seriam suficientes. Os analistas fotográficos aliados eram treinados para procurar por sinais de atividade, marcas de pneus, mudanças em posições de veículos entre fotografias, evidências de construção. Então a equipe de Nebelschwert criava a atividade cuidadosamente coreografada. Veículos mock-up eram movidos regularmente. Áreas de encenação eram modificadas para parecer expandir ou contrair. Caminhos falsos eram criados arrastando equipamento pesado pelo terreno. Uma das técnicas mais eficazes era o uso de calor e luz. Tanques reais criam assinaturas térmicas distintas e são visíveis à noite quando se movem. A equipe de Nebelschwert instalou geradores e aquecedores em localizações estratégicas que, quando vistos de reconhecimento aéreo noturno, criavam padrões de calor e luz consistentes, com comboios de veículos militares se movendo ou acampamentos onde centenas de veículos estariam baseados. A operação também explorava a tendência humana de ver o que se espera ver. Uma vez que relatórios de inteligência preliminares sugerissem a presença de uma divisão Panzer em uma área específica, os analistas subsequentes interpretavam evidências ambíguas através desta lente. Uma concentração de veículos poderia ser veículos civis requisitados, mas se esperava que uma divisão Panzer estivesse na área, era mais provável ser interpretada como elementos da divisão. Em janeiro de 1944, a 157ª Divisão Panzer havia se tornado firmemente estabelecida nos mapas de inteligência aliados. Relatórios de inteligência britânicos e americanos rastreavam seus movimentos, especulavam sobre sua força de combate e debatiam suas intenções possíveis. O sucesso desta primeira divisão fantasma encorajou von Waldheim a expandir dramaticamente a operação. Ao longo dos primeiros meses de 1944, unidades fantasmas adicionais foram criadas. A 189ª Divisão Panzer apareceu em relatórios de inteligência baseados no sul da França. A 202ª Divisão Panzer foi supostamente formada na Noruega, onde Hitler estava paranoico sobre uma possível invasão aliada. A 234ª Divisão Panzer foi posicionada na Holanda. Cada uma destas divisões tinha sua própria história, seus próprios padrões de comunicação de rádio e sua própria pegada física cuidadosamente construída. Mas von Waldheim queria ir além de simplesmente criar unidades individuais. Ele queria criar formações inteiras, corpos de Panzer fantasmas que comandariam múltiplas divisões fantasmas. Isto adicionaria outra camada de complexidade e credibilidade. Afinal, divisões não operavam isoladamente. Elas faziam parte de estruturas de comando hierárquicas. O XL-7 Panzer Corps foi criado como uma formação fantasma comandando 3 divisões fantasmas. Ele foi dado um comandante fictício,
General der Panzertruppen Helmut von Steinberg, cuja biografia incluía serviço distinto na campanha dos Balcãs e ferimentos graves recebidos em Kursk. O Corps estabeleceu seu quartel-general em uma localização perto de Amiens, na França ocupada, que foi equipada com elaborados mock-ups e atividade de rádio frenética. O timing da Operação Nebelschwert era crítico porque coincidia com a preparação aliada para a invasão da Europa Ocidental. Dwight D. Eisenhower havia sido nomeado comandante supremo das forças expedicionárias aliadas, e planos para a Operação Overlord, a invasão da Normandia, estavam em estágios avançados de preparação. A inteligência sobre forças alemãs na França era absolutamente crucial para o planejamento aliado. A equipe de von Waldheim compreendeu isto e, deliberadamente, posicionou unidades fantasmas de maneiras que complicariam o planejamento aliado. Divisões Panzer fantasmas foram concentradas em áreas longe da Normandia, na região de Pas-de-Calais, onde muitos comandantes alemães genuinamente esperavam que a invasão viesse, e no sul da França, onde os aliados de fato lançariam uma invasão secundária em agosto de 1944. A ironia era que a decepção alemã complementava não intencionalmente a própria operação de decepção aliada. Os aliados estavam conduzindo a Operação Fortitude, uma campanha massiva de desinformação destinada a convencer os alemães de que a invasão principal viria em Pas-de-Calais, não na Normandia. Eles haviam criado seu próprio exército fantasma, o primeiro grupo de exército dos Estados Unidos, supostamente comandado pelo general George Patton e baseado no sudeste da Inglaterra. Os alemães, através de uma combinação de seus próprios agentes e interpretações de sinais de inteligência, acreditavam na existência do exército fantasma de Patton. Simultaneamente, os aliados acreditavam nas divisões Panzer fantasmas de von Waldheim. Ambos os lados estavam enganando um ao outro, e ambos os lados acreditavam parcialmente nas decepções do outro. Era uma casa de espelhos de inteligência e contra-inteligência, onde separar realidade de ficção havia se tornado extraordinariamente difícil. Quando o dia D chegou em 6 de junho de 1944, as divisões Panzer fantasmas desempenharam um papel inesperado nos eventos que se desenrolaram. Os comandantes aliados, sabendo da inteligência que indicava fortes formações Panzer perto de Pas-de-Calais e em outros locais, mantiveram forças significativas de reserva esperando contra-ataques dessas unidades. Alguns historiadores militares posteriormente argumentaram que, se essas forças de reserva tivessem sido comprometidas mais cedo na Normandia, o avanço aliado após o dia D poderia ter sido acelerado significativamente. Por seu lado, os alemães mantiveram forças reais posicionadas longe da Normandia, em parte porque acreditavam que os aliados acreditavam que fortes forças Panzer estavam nessas áreas. Era uma lógica circular de decepção que beneficiava, em última análise, os aliados mais do que os alemães, mas que custou vidas em ambos os lados. À medida que o verão de 1944 progredia e as forças aliadas avançavam pela França, a Operação Nebelschwert enfrentou crescentes desafios. Unidades fantasmas que supostamente estavam em áreas agora ocupadas pelos aliados tinham que ser movidas para evitar que fossem expostas como fictícias quando os aliados não encontrassem nenhuma evidência de sua existência. Isto exigia constantes atualizações aos padrões de tráfego de rádio e novas construções de mock-ups em novas localizações. Von Waldheim estava envolvido em uma elaborada dança de retirada, movendo seus fantasmas para leste, à frente do avanço aliado. A 157ª Divisão Panzer foi transferida da França para a Bélgica, depois para a Alemanha Ocidental. Seu tráfego de rádio continuava, seus mock-ups eram construídos em novas localizações, e relatórios de inteligência aliados continuavam a rastreá-la como uma ameaça significativa. Mas eventos no mundo real estavam criando consequências não intencionais para essa operação fantasma. Em dezembro de 1944, Hitler lançou sua última grande ofensiva na frente ocidental, a Batalha do Bulge. O ataque foi feito com divisões Panzer reais,
incluindo algumas das melhores unidades blindadas restantes da Alemanha. Os aliados foram pegos relativamente de surpresa pela força e escala da ofensiva. Após a batalha, analistas de inteligência aliados conduziram autópsias extensas de suas falhas de inteligência. Como eles haviam falhado em detectar a concentração de tantas forças alemãs para o ataque? Uma parte da resposta estava nas divisões Panzer Fantasmas. Recursos de inteligência aliados haviam sido parcialmente direcionados para rastrear e avaliar ameaças de unidades fantasmas, tirando foco de movimentos de unidades reais. Algumas das forças reais usadas na ofensiva haviam sido movidas usando procedimentos de segurança extraordinariamente apertados, precisamente porque os alemães sabiam que os aliados estavam rastreando múltiplas outras supostas divisões Panzer. À medida que 1945 chegava e a situação militar alemã se deteriorava em colapso total, a Operação Nebelschwert tornou-se cada vez mais insustentável. A equipe de von Waldheim em Dresden estava tendo dificuldade em manter a infraestrutura de decepção à medida que a Alemanha em si era cortada em pedaços por exércitos avançando de leste e oeste. Operadores de rádio não podiam ser mantidos em posição à medida que as linhas de frente colapsavam. Mock-ups não podiam ser construídos quando não havia mais território seguro para construí-los. Em fevereiro de 1945, Dresden foi devastada por bombardeios aliados massivos que criaram uma tempestade de fogo que matou dezenas de milhares de civis. A sede da Operação Nebelschwert foi destruída no ataque e muitos membros da equipe de von Waldheim foram mortos. O próprio von Waldheim sobreviveu porque estava em Berlim para uma reunião quando o bombardeio ocorreu. Os registros finais da Operação Nebelschwert foram destruídos quando Berlim caiu para o Exército Vermelho em maio de 1945. Von Waldheim escapou do cerco de Berlim e eventualmente se rendeu às forças americanas, mas ele não revelou sua participação na operação de decepção. Ele foi processado como parte do processo de desnazificação, mas porque não havia evidência de crimes de guerra e porque seu posto relativamente júnior sugeriu envolvimento limitado em operações de alto nível, ele foi liberado após alguns meses de internamento. Não foi até 1947 que os serviços de inteligência aliados começaram a reunir uma imagem completa da Operação Nebelschwert. Analistas revisitando arquivos de inteligência da guerra notaram inconsistências em relatórios sobre certas divisões Panzer. Unidades que haviam sido rastreadas consistentemente através de inteligência de sinais e reconhecimento fotográfico nunca apareceram em registros de prisioneiros de guerra. Soldados capturados que supostamente haviam servido nestas divisões não podiam ser encontrados. Equipamento que teria sido associado a estas unidades nunca apareceu em depósitos de salvamento. Uma investigação sistemática revelou que pelo menos 18 divisões Panzer que haviam aparecido em estimativas de inteligência aliadas durante 1944 e 1945 nunca haviam realmente existido. Algumas eram criações puras da Operação Nebelschwert. Outras eram unidades reais que haviam sido tão severamente reduzidas que existiam apenas no papel, mas cujas forças supostas haviam sido infladas pela decepção alemã. A descoberta foi embaraçosa para os serviços de inteligência aliados e foi rapidamente classificada. Admitir publicamente que haviam sido enganados por unidades fantasmas por tanto tempo prejudicaria a confiança nas capacidades de inteligência ocidentais, justamente quando a Guerra Fria estava começando e a inteligência sobre forças soviéticas estava se tornando crucial. Friedrich von Waldheim foi discretamente localizado e interrogado extensivamente sobre a operação. Ele cooperou completamente, talvez esperando que isso pudesse melhorar seu status no pós-guerra. Seus debriefings forneceram a fonte primária de informação sobre como a Operação Nebelschwert havia sido conduzida. Mas mesmo décadas após o fim da guerra, aspectos significativos da operação permaneceram obscuros. Quantos recursos aliados foram desviados pela decepção? Quantas vidas foram perdidas porque forças foram mantidas em reserva contra ameaças fantasmas? Quanto tempo o avanço aliado foi atrasado? Estas perguntas nunca poderiam ser respondidas com certeza porque envolviam especulações sobre o que poderia ter acontecido
se os comandantes tivessem tomado decisões diferentes, baseadas em inteligência diferente. Alguns analistas militares argumentam que a Operação Nebelschwert teve impacto operacional mínimo. Eles apontam que os aliados tinham superioridade esmagadora em números, poder aéreo e recursos materiais, e que a derrota alemã era inevitável, independentemente de quaisquer divisões fantasmas. A guerra teria terminado essencialmente da mesma forma, apenas talvez algumas semanas ou meses mais cedo. Outros argumentam que mesmo pequenos atrasos na vitória aliada foram significativos. Cada semana adicional de guerra significava mais pessoas morrendo em campos de concentração, mais cidades destruídas por bombardeios, mais vítimas militares e civis. Se a Operação Nebelschwert contribuiu para prolongar a guerra, mesmo marginalmente, então teve consequências muito reais. Havia também consequências não intencionadas da decepção que beneficiaram os aliados. Recursos alemães que foram direcionados para manter a infraestrutura da Operação Nebelschwert, construir mock-ups, treinar operadores de rádio especializados, eram recursos que não estavam sendo usados para esforços militares genuínos. Em uma Alemanha desesperadamente com falta de recursos no final da guerra, mesmo estes desvios relativamente pequenos importavam. A partir de uma perspectiva da história da inteligência, a Operação Nebelschwert representou um marco significativo no desenvolvimento de técnicas de decepção militar. Ela demonstrou que em uma era de vigilância técnica sofisticada, reconhecimento fotográfico aéreo e interceptação de sinais, ainda era possível conduzir operações de decepção estratégica em larga escala. As lições aprendidas de Nebelschwert informaram práticas de inteligência militar nas décadas seguintes. Durante a Guerra Fria, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia desenvolveram extensas capacidades de decepção, influenciadas em parte por estudos da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos, em particular, criaram uma doutrina elaborada de Maskirovka, decepção militar, que incluía muitas técnicas paralelas àquelas usadas na Operação Nebelschwert. As forças dos DOA desenvolveram suas próprias capacidades de decepção e praticaram regularmente em exercícios de treinamento. Na era moderna de vigilância por satélite, drones e inteligência de sinais digital, as formas específicas de decepção podem ter mudado, mas os princípios fundamentais permanecem relevantes. Militares ainda procuram maneiras de enganar adversários sobre suas capacidades e intenções. E serviços de inteligência ainda lutam com o problema de separar sinais genuínos de decepção deliberada. A história da Operação Nebelschwert permaneceu amplamente desconhecida do público por décadas após a guerra. Os arquivos foram gradualmente desclassificados a partir dos anos 1970, mas mesmo assim, a história não recebeu atenção generalizada. Foi apenas quando historiadores militares começaram a examinar sistematicamente operações de decepção da Segunda Guerra Mundial nos anos 1990 e 2000 que uma imagem completa emergiu. Friedrich von Waldheim viveu silenciosamente no pós-guerra, trabalhando como consultor de negócios em Munique. Ele nunca escreveu publicamente sobre suas experiências durante a guerra e recusou pedidos de entrevistas de historiadores até pouco antes de sua morte, em 1986. Suas memórias finais, dadas a um biógrafo, forneceram detalhes adicionais sobre a operação, mas também revelaram ambivalência profunda sobre seu legado. Von Waldheim expressou orgulho pela sofisticação técnica da Operação Nebelschwert, descrevendo-a como uma obra-prima de engenharia de decepção. Mas ele também reconheceu a tragédia moral de ter dedicado sua considerável inteligência a estender, mesmo que marginalmente, um regime cujas atrocidades ele dizia não ter compreendido completamente durante a guerra. Esta dualidade de competência técnica, a serviço de fins moralmente indefensáveis, é um tema recorrente ao examinar as capacidades militares e técnicas da Alemanha nazista. Os tanques fantasmas da Operação Nebelschwert nunca dispararam um tiro em combate, nunca rolaram sobre um campo de batalha real, nunca transportaram tripulações humanas para a guerra, mas eles assombraram os planos de batalha aliados, influenciaram decisões estratégicas e ocuparam recursos de inteligência valiosos. Eles eram ilusões, mas ilusões com consequências reais.
Em um sentido, toda guerra envolve decepção. Comandantes procuram enganar inimigos sobre suas intenções e capacidades. O que tornou a Operação Nebelschwert notável foi sua escala, sofisticação e o fato de que operava no nível estratégico mais alto. Não eram pequenas táticas de campo de batalha, mas uma campanha sustentada para moldar a compreensão fundamental que os aliados tinham da força militar alemã. A operação também ilustra como a guerra moderna havia evoluído para além do simples combate físico. No início do século XX, a guerra havia se tornado tanto sobre informação quanto sobre munições, tanto sobre percepções quanto sobre poder de fogo. A Operação Nebelschwert existia puramente no domínio da informação, criando realidades falsas no espaço informacional que depois tinham efeitos reais no mundo físico, através das decisões que influenciava. Para os soldados individuais lutando na Segunda Guerra Mundial, aliados e alemães, as divisões Panzer-Fantasmas eram irrelevantes. Eles se preocupavam com os inimigos imediatamente à sua frente, com as condições em que lutavam, com sobreviver mais um dia. Mas para comandantes e planejadores em níveis mais altos, as unidades fantasmas eram parte da paisagem mental em que operavam, influenciando sutilmente cálculos sobre o possível e o prudente. Os pilotos aliados que voaram missões de reconhecimento fotográfico sobre localizações de unidades fantasmas arriscaram suas vidas fotografando ilusões. Os bombardeiros que foram direcionados a atacar concentrações de unidades fantasmas desperdiçaram munições e às vezes foram abatidos defendendo contra alvos que não existiam. Os analistas de inteligência que passaram incontáveis horas estudando evidências de divisões fantasmas estavam envolvidos em um exercício fútil, mas não tinham como saber. À medida que os registros da Operação Nebelschwert se tornaram disponíveis para estudo histórico, eles forneceram material rico para entender tanto as capacidades quanto as limitações da inteligência militar. Eles mostraram como mesmo serviços de inteligência bem dotados de recursos poderiam ser sistematicamente enganados quando confrontados com decepção sofisticada e multicamadas. Mas eles também mostraram as dificuldades de manter tais decepções à medida que as situações evoluíam e como erros ocasionais na manutenção da ficção poderiam criar inconsistências detectáveis. O legado mais duradouro da Operação Nebelschwert pode estar em como ela moldou o pensamento sobre inteligência e decepção nas décadas seguintes. Ela serviu como um estudo de caso de que operações de decepção estratégica eram viáveis e poderiam ter impactos reais. Isto encorajou investimentos em capacidades de decepção e também incentivou maior ceticismo em avaliações de inteligência, uma consciência de que os adversários poderiam estar ativamente tentando enganar. Na análise final, as divisões Panzer-Fantasmas da Segunda Guerra Mundial permanecem como um testemunho tanto da criatividade humana quanto da tragédia da guerra. Criatividade porque idealizadores como von Waldheim conceberam e executaram um plano extraordinariamente complexo sob condições difíceis. Tragédia porque toda essa inteligência foi direcionada a servir um regime monstruoso em uma guerra que causou sofrimento incomparável. A história serve como um lembrete de que na guerra, assim como nos serviços de inteligência, as aparências podem enganar. O que parece sólido pode ser névoa, o que parece ameaçador pode ser ilusão. E às vezes, os fantasmas mais assustadores são aqueles que nunca existiram realmente. À medida que a Guerra Fria se intensificava nas décadas de 1950 e 1960, os militares de ambos os lados da cortina de ferro estudavam meticulosamente as lições da Operação Nebelschwert. Os arquivos parcialmente desclassificados revelavam não apenas o escopo da decepção alemã, mas também as vulnerabilidades sistêmicas que haviam permitido seu sucesso. Para os planejadores militares ocidentais, isto levantava uma questão preocupante. Se os alemães, com recursos severamente limitados nos anos finais da guerra, haviam conseguido criar exércitos fantasmas convincentes, o que poderiam fazer os soviéticos com seu vasto aparato de segurança estatal e recursos industriais praticamente ilimitados? A resposta veio gradualmente através de relatórios de inteligência da década de 1950. Os soviéticos haviam de fato estudado a Operação Nebelschwert extensivamente.
Quando o Exército Vermelho ocupou Dresden, em maio de 1945, equipes especializadas do NKVD haviam vasculhado as ruínas da sede da operação, recuperando fragmentos de documentos parcialmente queimados, equipamentos danificados e, crucialmente, capturando vários membros sobreviventes da equipe de von Waldheim. Estes indivíduos foram levados para Moscou, onde foram interrogados exaustivamente, não como criminosos de guerra, mas como especialistas técnicos cujo conhecimento poderia ser explorado. Os soviéticos ficaram particularmente fascinados pelos aspectos técnicos da decepção de sinais de rádio. Durante a guerra, eles haviam conduzido suas próprias operações de Maskirovka em escala massiva, escondendo concentrações de tropas através de movimentos noturnos e disciplina de rádio rigorosa. Mas a abordagem alemã de criar tráfego de rádio fictício, ativo para unidades que não existiam, era um complemento intrigante às suas próprias técnicas. Eles começaram a integrar estas lições em sua doutrina militar. No Ocidente, a descoberta da extensão total da Operação Nebelschwert criou debates intensos dentro das comunidades de inteligência. Alguns analistas argumentavam que o episódio demonstrava a necessidade de ceticismo fundamental em relação a todas as estimativas de inteligência. Se divisões inteiras de Panzer podiam ser fabricadas, o que mais poderia estar sendo falsificado? Esta perspectiva levou a um aumento de recursos dedicados à verificação de inteligência e análise crítica. Outros argumentavam que a situação era muito específica ao contexto da Europa da Segunda Guerra Mundial e que as capacidades de vigilância modernas, particularmente satélites de reconhecimento, sendo desenvolvidos nos anos 1960, tornariam tais decepções em larga escala impossíveis. Fotografias de satélite com alta resolução revelariam mock-ups como fraudulentos. O monitoramento constante detectaria inconsistências que reconhecimento aéreo periódico havia perdido. Esta confiança foi abalada durante a crise dos mísseis cubanos de 1962. A inteligência do Zerina havia falhado em detectar a instalação de mísseis balísticos soviéticos em Cuba até que estivessem operacionais. Análises pós-crise revelaram que os soviéticos haviam usado extensas técnicas de camuflagem e decepção, algumas reminiscentes da Operação Nebelschwert. Isto reiniciou discussões sobre vulnerabilidades de inteligência e levou a revisões importantes nas metodologias analíticas. Durante a Guerra do Vietnã, tanto o Vietnã do Norte quanto os Vietcongues empregaram decepção extensiva contra capacidades de vigilância superiores dos Ismailwa. Eles construíram instalações falsas que atraíam bombardeios, usaram mock-ups elaborados para simular concentrações de equipamento e criaram movimentos fictícios de tropas. Embora não no nível estratégico da Operação Nebelschwert, estas táticas demonstravam princípios similares e provavam que, mesmo com tecnologia de vigilância avançada, a decepção permanecia viável. Enquanto isso, pesquisadores acadêmicos começaram a examinar a Operação Nebelschwert como um fenômeno psicológico tanto quanto militar. Por que a decepção havia sido tão bem sucedida? Parte da resposta estava no viés de confirmação, a tendência humana de interpretar novas evidências como confirmação de crenças existentes. Uma vez que os analistas de inteligência aliados acreditavam que uma divisão Panzer-Fantasma existia, evidências ambíguas eram interpretadas de maneiras que confirmavam sua existência. Havia também o fenômeno da racionalização organizacional. Serviços de inteligência haviam investido recursos significativos, rastreando unidades fantasmas. Admitir que estas unidades não existiam teria sido admitir falha e desperdício de recursos. Havia, portanto, pressões psicológicas e organizacionais sutis para continuar tratando as unidades como reais, mesmo quando evidências contraditórias surgiram. O historiador militar Dr. James Carmichael, escrevendo nos anos 1990, argumentou que a Operação Nebelschwert representava um caso clássico do que ele chamou de inércia epistêmica em organizações de inteligência. Uma vez que um pedaço de inteligência se tornava estabelecido, eram necessárias evidências extraordinárias para desalojá-lo. Os alemães haviam compreendido isto instintivamente e haviam projetado sua decepção para explorar esta tendência.
Registros desclassificados dos anos 1970 revelaram detalhes adicionais fascinantes sobre operações específicas dentro da Nebelschwert. Uma das mais elaboradas envolvia a criação da 276ª Divisão Panzer, que havia sido posicionada na Noruega durante 1944. Hitler estava obcecado com a defesa da Noruega, acreditando que os aliados lançariam uma invasão lá para cortar suprimentos de minério de ferro da Suécia e estabelecer uma rota para ajudar a União Soviética. A equipe de von Waldheim explorou esta obsessão, criando não apenas uma, mas 3 divisões fantasmas na Noruega. Estas divisões tinham presença física mínima, consistindo principalmente de tráfego de rádio e relatórios de inteligência plantados. Mas sua existência supostamente em estimativas de inteligência aliadas reforçava a percepção de que os alemães esperavam uma invasão da Noruega, o que, por sua vez, fazia essa invasão parecer menos provável para os planejadores aliados, porque pareceria óbvia demais. Este nível de sofisticação psicológica, criar decepções que funcionavam precisamente porque pareciam transparentes demais para serem decepções, demonstrava pensamento notavelmente avançado sobre a natureza da inteligência e contra-inteligência. Era análogo ao que teóricos dos jogos chamariam mais tarde de raciocínio de nível múltiplo, onde cada lado tenta antecipar não apenas o que o oponente pensará, mas o que o oponente pensará que eles pensarão. Documentos recuperados também revelaram tensões dentro do próprio alto comando alemão sobre a Operação Nebelschwert. Alguns comandantes de campo, particularmente aqueles lutando na frente oriental, ressentiam os recursos direcionados para a operação de decepção quando precisavam desesperadamente de reforços reais. Houve pelo menos 2 ocasiões quando comandantes de campo requisitaram unidades que acreditavam estar em reserva, apenas para descobrir que eram fantasmas criados pela Nebelschwert. Estas situações criaram momentos perigosos para a operação. Se comandantes de campo frustrados tivessem reclamado muito alto sobre unidades que não existiam, isto poderia ter exposto toda a operação. Von Waldheim havia lidado com isto através de uma combinação de sigilo rigoroso e, em alguns casos, permitindo que comandantes de campo acreditassem que as unidades existiam, mas estavam sendo retidas por razões políticas ou logísticas. Na atmosfera paranoica e altamente política do alto comando nazista, tais explicações eram prontamente acreditadas. Um dos aspectos mais trágicos da Operação Nebelschwert emergiu de entrevistas conduzidas nos anos 1980 com veteranos aliados. Vários ex-comandantes militares expressaram que decisões que haviam tomado durante a guerra, decisões que resultaram em baixas entre suas tropas, haviam sido influenciadas por inteligência sobre unidades Panzer fantasmas. Um general britânico aposentado descreveu como havia optado por uma abordagem mais cautelosa para uma operação particular, porque acreditava que 2 divisões Panzer estavam na área. A abordagem cautelosa resultou na operação levando várias semanas mais do que o necessário, durante as quais suas tropas sofreram baixas contínuas. Estes testemunhos personalizaram o que poderia de outra forma ser uma história abstrata de decepção de inteligência. Havia nomes, rostos e vidas específicas afetadas pelas decisões influenciadas pelas unidades fantasmas. Isto adicionou peso moral à história e a transformou de uma curiosidade técnica da história militar em algo mais profundamente significativo. Os aspectos técnicos da Operação Nebelschwert continuaram a fascinar especialistas décadas após a guerra. A criação de mock-ups convincentes de tanques, em particular, tornou-se um tópico de estudo detalhado. Fotografias sobreviventes dos mock-ups mostravam um artesanato notável. De uma altitude de reconhecimento, eram quase indistinguíveis de tanques reais. A equipe de von Waldheim havia recrutado designers de cenários da UFA, o grande estúdio cinematográfico alemão. Estes artistas trouxeram técnicas de criação de ilusão cinematográfica para o problema de enganar reconhecimento fotográfico aéreo. Eles compreendiam como luz, sombra e perspectiva funcionavam em fotografia e projetavam seus mock-ups de acordo. Um dos truques mais engenhosos envolvia criar tanques falsos que poderiam ser rapidamente inflados usando bombas de ar. Estes tanques infláveis
podiam ser armazenados compactamente e então rapidamente implantados quando o reconhecimento aéreo era esperado. De uma altitude, o contorno inflado criava sombras apropriadas e aparecia notavelmente convincente. Esta técnica foi posteriormente usada por vários militares durante a Guerra Fria. A componente de decepção de rádio da operação era igualmente sofisticada. A equipe de von Waldheim havia desenvolvido bibliotecas inteiras de tráfego de rádio característico para diferentes tipos de unidades militares. Eles sabiam como uma sede de divisão Panzer se comunicava diferentemente de um batalhão de tanques, como as comunicações mudavam durante diferentes fases de operações, como a disciplina de rádio se tornava mais rígida antes das ofensivas. Esta biblioteca de padrões de comunicação permitiu que operadores de rádio criassem tráfego convincente que imitava o ritmo e caráter de comunicações militares reais. Não era apenas sobre transmitir mensagens, era sobre criar o padrão certo de transmissões na frequência certa e momentos do dia certos, com as variações apropriadas que indicavam diferentes níveis de atividade. Algumas das revelações mais intrigantes dos arquivos desclassificados envolviam quase exposições da operação. Houve múltiplas instâncias onde agentes de inteligência aliados chegaram perto de perceber que algo estava errado com certas divisões Panzer. Em um caso, um analista britânico notou que uma divisão particular parecia estar sempre no lugar certo na hora certa. Nunca comprometida em combate pesado, sempre movendo-se, mas nunca desgastada. Este analista escreveu um memorando questionando se a divisão poderia ser parcialmente fictícia ou severamente superestimada. O memorando circulou através de canais de inteligência, mas foi finalmente descartado porque havia muitas outras evidências apoiando a existência da divisão. O que o analista não sabia era que toda aquela evidência de apoio havia sido cuidadosamente fabricada pela equipe de Nebelschwert. Este episódio ilustrava um princípio fundamental de decepção bem-sucedida: redundância de evidências. A equipe de von Waldheim nunca dependia de uma única fonte de evidência falsa. Eles criavam múltiplas fontes independentes aparentes, todas confirmando a mesma ficção. Um analista de inteligência vendo tráfego de rádio de uma unidade, reconhecimento fotográfico, mostrando seu equipamento e relatórios de agentes de sua presença, teria pouca razão para duvidar de sua existência. A Operação Nebelschwert também se beneficiou do que especialistas em inteligência chamariam de viés de disponibilidade, a tendência de confiar muito em informações prontamente disponíveis. Os aliados estavam literalmente nadando em inteligência sobre forças alemãs. Milhares de relatórios chegavam diariamente. Neste ambiente rico em informações, sinais falsos cuidadosamente inseridos eram tratados com o mesmo peso que sinais genuínos. Documentos do pós-guerra também revelaram como a Operação Nebelschwert interagiu com movimentos alemães reais de uma maneira que reforçava a decepção. Quando divisões Panzer reais eram movidas, a equipe de Nebelschwert às vezes criava tráfego de rádio fantasma, simulando unidades adicionais movendo-se nas mesmas direções gerais. Isto fazia parecer que a Alemanha estava movendo forças muito maiores do que realmente estava, inflando percepções de sua força disponível. Havia também usos táticos ocasionais de divisões fantasmas para encobrir fraquezas reais. Se uma área estava pouco defendida, a equipe de Nebelschwert poderia criar evidências de uma divisão Panzer baseada nas proximidades. Isto poderia dissuadir ataques aliados naquela área, permitindo que a Alemanha economizasse forças reais para uso em outro lugar. A relação entre a Operação Nebelschwert e o próprio Adolf Hitler permaneceu algo obscura. Registros indicavam que Hitler estava ciente de elementos da operação, mas não está claro quanto dos detalhes ele conhecia ou quanto atenção ele prestava a ela. Nas fases posteriores da guerra, Hitler estava cada vez mais desconectado da realidade, tomando decisões baseadas em mapas que mostravam exércitos que não existiam mais ou nunca haviam existido. Havia uma ironia profunda aqui. A Operação Nebelschwert era projetada para enganar os aliados, fazendo-os acreditar em divisões que não existiam. Mas dentro do próprio sistema de comando alemão, Hitler estava fazendo decisões baseadas em seus próprios equívocos sobre forças disponíveis. Ele consistentemente
recusava aceitar relatórios de perdas, insistia que unidades destruídas pudessem ser reformadas instantaneamente e ordenava contra-ataques de exércitos que existiam apenas em sua imaginação. De certa forma, então, ambos os lados estavam operando parcialmente baseados em ilusões. Os aliados superestimavam a força alemã por causa da Operação Nebelschwert. Os alemães superestimavam sua própria força por causa da negação da realidade de Hitler. A diferença crucial era que os aliados tinham força real suficiente para que suas ilusões não importassem fundamentalmente, enquanto os alemães não tinham. À medida que mais documentos foram desclassificados nos anos 1990 e 2000, emergiu uma imagem mais matizada da eficácia da operação. Embora tenha certamente enganado a inteligência aliada sobre unidades específicas, seu impacto estratégico geral era debatível. A esmagadora superioridade aliada em mão de obra, material e produção industrial significava que, mesmo se tivessem avaliado perfeitamente a força alemã, o resultado da guerra teria sido essencialmente o mesmo. Mas, para os indivíduos cujas vidas foram afetadas, estas considerações estratégicas eram menos relevantes. Para o piloto de reconhecimento abatido fotografando tanques falsos, para o comandante que segurou tropas em reserva contra ameaças inexistentes, para os civis em áreas que foram bombardeadas porque inteligência indicava unidades Panzer fantasmas, o impacto era muito real. Historiadores também notaram dimensões éticas curiosas da Operação Nebelschwert. Comparada a muitas atividades militares nazistas, ela era relativamente benigna, não envolvia atrocidades contra civis, não violava convenções de guerra reconhecidas e poderia ser vista como apenas uma extensão elaborada de táticas de camuflagem e decepção padrão que todos os militares empregavam. Ainda assim, era parte da máquina de guerra de um regime que estava simultaneamente perpetrando genocídio. Os mesmos sistemas de comunicação usados pela Nebelschwert para transmitir mensagens falsas sobre unidades fantasmas também eram usados para coordenar deportações para campos de extermínio. Os recursos direcionados para construir tanques falsos poderiam ter sido usados para propósitos humanitários. A operação, não importa quão tecnicamente impressionante, servia fins fundamentalmente malévolos. Friedrich von Waldheim lutou com estas contradições em seus últimos anos. Em entrevistas, ele alternava entre orgulho pelo sucesso técnico da operação e remorso por tê-la servido. Ele argumentava que havia sido simplesmente um oficial fazendo seu trabalho, seguindo ordens, usando suas habilidades profissionalmente. Mas ele também reconhecia que profissionalismo a serviço do mal permanece maculado pelo mal que serve. Esta tensão entre competência técnica e responsabilidade moral tem sido um tema recorrente em discussões sobre cientistas, engenheiros e militares alemães durante o período nazista. Muitos eram extraordinariamente talentosos em seus campos. Suas realizações técnicas eram impressionantes, mas estavam usando esses talentos a serviço de um regime cujos objetivos eram monstruosos. A Operação Nebelschwert oferece um estudo de caso mais claro do que muitos, porque era puramente sobre decepção. Não havia ambiguidade sobre seu propósito: fazer os aliados acreditarem em coisas que não eram verdadeiras, a fim de dar à Alemanha nazista vantagens militares. Isto serviu para prolongar uma guerra que estava resultando em morte e destruição em massa. Não havia propósito redentor ou duplo uso potencialmente benigno. Nos anos 2000 e 2010, à medida que os últimos veteranos da Segunda Guerra Mundial morriam e a guerra se movia da memória viva para a história, interesse acadêmico na Operação Nebelschwert aumentou. Tornou-se um tópico popular em cursos sobre história de inteligência, decepção militar e guerra psicológica. Múltiplas dissertações de doutorado examinavam vários aspectos da operação. Parte deste interesse renovado estava ligado a preocupações contemporâneas sobre desinformação e notícias falsas na era digital. A Operação Nebelschwert fornecia um caso histórico de como narrativas falsas cuidadosamente construídas poderiam ser plantadas e mantidas mesmo frente a esforços significativos para verificá-las. As lições pareciam relevantes para entender campanhas de desinformação modernas, embora o contexto fosse muito diferente.
Pesquisadores também ficaram fascinados pelos aspectos colaborativos da decepção. A Operação Nebelschwert exigia coordenação entre múltiplas organizações, inteligência militar, forças de comunicações, engenheiros construindo mock-ups, até mesmo artistas criando detalhes visuais convincentes. Gerenciar esta colaboração complexa enquanto mantinha sigilo operacional era por si só uma realização notável. Documentos revelaram a existência de extensos manuais de treinamento criados para pessoal da Nebelschwert. Estes manuais cobriam tudo, desde especificações técnicas para construir diferentes tipos de mock-ups de veículos, até orientações psicológicas sobre como manter morale e segurança entre pessoal que sabia que estava criando ilusões, enquanto camaradas lutavam em batalhas reais. Havia até evidências de programas de controle de qualidade. Periodicamente, equipes especializadas inspecionavam locais de decepção para verificar que mock-ups permaneciam convincentes, que tráfego de rádio seguia padrões apropriados e que nenhum detalhe revelador havia sido negligenciado. Esta atenção meticulosa ao detalhe era parte do que tornava a operação tão bem-sucedida. Um aspecto particularmente intrigante revelado em arquivos posteriores era a existência de testes de estresse para a operação. Ocasionalmente, a equipe de Nebelschwert deliberadamente plantaria inconsistências menores, ou permitiria que pequenos erros aparecessem para ver se a inteligência aliada os detectaria. Se os aliados não notassem estes problemas deliberados, isto confirmava que suas divisões fantasmas estavam sendo aceitas sem escrutínio crítico suficiente. Se os aliados notassem e investigassem as inconsistências, a equipe Nebelschwert poderia rapidamente corrigi-las e ajustar suas técnicas. Era uma forma de teste adversarial da robustez de sua decepção, conceitualmente similar a como hackers éticos testam sistemas de segurança tentando quebrá-los. A história da Operação Nebelschwert também levantou questões fascinantes sobre a natureza da realidade em contextos de inteligência e militares. Filósofos examinando o caso notaram que as divisões Panzer fantasmas tinham uma forma peculiar de existência. Elas não existiam no mundo físico, mas existiam no espaço informacional. Elas apareciam em mapas, eram discutidas em briefings, influenciavam decisões. De certa forma, eram reais em suas consequências, mesmo sendo fictícias em sua substância. Este estatuto ontológico ambíguo de entidades puramente informacionais, que mesmo assim têm efeitos causais reais, se tornou cada vez mais relevante na era digital. Hoje consideramos entidades corporativas que existem apenas como registros legais, personalidades online que existem apenas como padrões de dados, até mesmo dinheiro que existe apenas como entradas de banco de dados. A Operação Nebelschwert oferecia um caso histórico anterior desta categoria geral de fenômenos. À medida que o século XXI avançava, os elementos técnicos específicos da Operação Nebelschwert obviamente se tornaram obsoletos. Ninguém enganaria satélites de reconhecimento modernos com mock-ups de madeira de tanques. Inteligência de sinais contemporânea tem capacidades que fariam os técnicos de rádio de 1944 ficarem aturdidos. Tecnologias de vigilância modernas criam desafios muito mais difíceis para a decepção militar. Mas os princípios psicológicos e organizacionais que a operação explorava permanecem relevantes. Viés de confirmação ainda afeta a análise de inteligência. Organizações ainda enfrentam inércia epistêmica. Múltiplas linhas de evidência fabricadas ainda podem ser mais convincentes do que linhas únicas de evidências genuínas. E em um ambiente rico em informações, sinais falsos ainda podem se esconder em planície visível entre sinais genuínos. Alguns analistas de inteligência contemporâneos argumentam que, em alguns aspectos, criar decepções estratégicas convincentes pode ser mais fácil agora do que era durante a Segunda Guerra Mundial. A pura quantidade de informações disponíveis, o ritmo em que ela flui e a pressão para análise rápida podem tornar mais difícil para analistas conduzirem a verificação metódica e cética que detectaria decepções. Por outro lado, as mesmas tecnologias que criam desafios para a análise também criam novas ferramentas para a verificação.
Análise forense digital pode detectar imagens manipuladas. Algoritmos de aprendizado de máquina podem identificar padrões anômalos em grandes conjuntos de dados. Fontes de informação distribuídas globalmente são mais difíceis de controlar e manipular do que eram comunicações centralizadas durante a Segunda Guerra Mundial. O que a Operação Nebelschwert demonstra de forma mais fundamental é que inteligência não é apenas sobre coleta de informações, mas sobre interpretação. Os aliados tinham enormes quantidades de informações sobre forças alemãs. O problema não era a falta de dados, era que alguns dos dados eram deliberadamente enganosos, e separar sinais verdadeiros de falsos era extraordinariamente difícil. Esta lição permanece central para a prática de inteligência moderna. Em qualquer ambiente adversarial, deve-se presumir que alguns oponentes tentarão ativamente enganar. A questão não é se tentativas de decepção estão ocorrendo, mas sim quantas são bem-sucedidas e em relação a quais tópicos. Consciência contínua desta possibilidade, juntamente com ceticismo saudável e múltiplos métodos de verificação independente, são necessários. A história das divisões Panzer Fantasmas também serve como um lembrete de que guerra, em última análise, é um fenômeno humano. Não importa quão avançadas as tecnologias envolvidas, são decisões humanas, percepções humanas e julgamentos humanos que determinam resultados. A Operação Nebelschwert funcionou porque explorou aspectos da cognição e organização humana que não mudaram fundamentalmente, apesar de todo o progresso tecnológico. No final, os tanques fantasmas de Friedrich von Waldheim ocupam um lugar peculiar na história da Segunda Guerra Mundial. Eles foram simultaneamente uma realização técnica notável e um esforço fundamentalmente inútil. Eles enganaram a inteligência aliada, mas não alteraram significativamente o resultado da guerra. Eles demonstraram engenhosidade humana impressionante, a serviço de uma causa perdida e moralmente falida. 75 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os tanques Panzer reais que lutaram naquela guerra há muito foram destruídos ou relegados a museus. Mas os tanques fantasmas que nunca existiram para começar, permanecem, preservados em arquivos históricos e memória coletiva. Eles assombram não campos de batalha, mas nossa compreensão de como informação, percepção e realidade interagem em tempos de conflito. Esta pode ser a ironia final da Operação Nebelschwert. As unidades projetadas para existir apenas brevemente, apenas tempo suficiente para enganar e depois desaparecer, provaram ser mais duradouras em memória histórica do que muitas unidades reais cujas histórias foram esquecidas. Os fantasmas sobreviveram à substância que pretendiam imitar.